Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Nós estamos chegando ao final do estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. No programa de hoje estudaremos o último capítulo desta carta. Por isso, pegue sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura do capítulo 16 de 1 Coríntios, que diz assim: Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Através deste texto, observamos um detalhe muito interessante da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Esse apóstolo passou por muitos problemas com os judeus incrédulos de Jerusalém. Eles representavam um constante perigo e ameaça para ele. Na verdade, Paulo sofreu muito nas mãos dos judeus. Até os judeus de Jerusalém, que eram crentes, também lhe causaram problemas. Por causa da ênfase que Paulo dava à graça de Deus nos seus ensinamentos, os judeus cristãos achavam que Paulo pregava uma completa abolição de todo o judaísmo entre os cristãos messiânicos. Esta era a razão por que Paulo tinha problemas com eles. É interessante ler sobre isso no primeiro capítulo da Carta aos Gálatas. E o mais interessante é ver que, apesar de tudo isso, Paulo levantou uma coleta ou uma oferta para os judeus cristãos de Jerusalém. Era grande a fome em Jerusalém naquela época e grande também o sofrimento entre os judeus crentes em Jerusalém. Vemos neste texto o apóstolo dos gentios fazendo uma coleta entre suas igrejas gentis para aliviar o sofrimento dos judeus seguidores de Cristo de Jerusalém. E deste texto tiramos alguns princípios que veremos juntos a partir de agora. Primeiro, depois de apresentar o capítulo da ressurreição e nos levar teologicamente às alturas, Paulo encerra o magnífico capítulo da ressurreição dizendo: Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Lembre-se que a Bíblia não foi originalmente escrita com essa divisão em versículos e capítulos. Por isso, emende isso que o apóstolo escreveu com suas próximas palavras, com o capítulo 16, que diz assim: Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Como já comentamos, os 11 primeiros capítulos desta carta se constituem a parte corretiva da carta, que combate toda a carnalidade em Corinto. Depois, a partir do capítulo 12, começa a parte construtiva da carta, na qual Paulo apresenta a espiritualidade que pode solucionar os problemas das nossas igrejas, os dons espirituais, como o amor de Deus, o amor ágape, descrito no capítulo 13. No capítulo 14, Paulo fala sobre a ordem que deve prevalecer entre aqueles que possuem os dons espirituais e que são cheios do amor de Deus. No capítulo 15, Paulo ensina que a ressurreição mostra como podemos vencer não apenas a morte, mas todos os problemas que temos. Em Gálatas 2:20, Paulo escreveu sobre ser crucificado com Cristo e depois voltar com o poder da ressurreição. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. No capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala sobre uma morte e ressurreição pessoais, através das quais experimentamos o poder da ressurreição de Cristo. Para alguns estudiosos, a ressurreição é uma coisa espiritual que representa a solução geral para os problemas que Paulo enfrentou em Corinto. Depois, para esses mesmos estudiosos, esta coleta a qual Paulo se refere no capítulo 16 não é tão importante assim. Acontece que contribuir e ofertar é mais uma coisa espiritual. E aqui Paulo está colocando o dedo em mais uma questão que pode solucionar os problemas da igreja de Corinto. Paulo estava levantando aquela coleta para os santos em sofrimento de Jerusalém. Vamos ver quais os princípios que tiramos desse ensino de Paulo. No versículo 2 do capítulo 16, lemos o seguinte: No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Existem 2 pontos importantes neste versículo, aliás, muito importantes. Um deles está nesta menção que Paulo faz ao primeiro dia da semana. Não é interessante observar que o dia do Senhor, como os apóstolos costumavam chamar, não é o 7º dia da semana, mas o primeiro? O 7º dia da semana é chamado de Sabbath, ou sábado, e significa sétimo.
você vai reparar que os apóstolos que eram judeus jamais consideraram o sábado como o dia do Senhor. Eles sabiam que esse dia se referia ao 7º dia da semana e o dia do Senhor se referia ao dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Como já dissemos, existem muitas provas da ressurreição de Jesus Cristo. A vida e o ministério do apóstolo Paulo em si são uma prova da ressurreição de Jesus. Outra prova da ressurreição de Jesus, na minha opinião, é o fato da Igreja de Jesus Cristo ter escolhido o primeiro dia da semana como dia de adoração. Qual é a explicação para isso, se todos os apóstolos eram judeus? Por que eles não mantiveram o 7º dia? A explicação é que o Senhor ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. Daí a importância do primeiro dia da semana. Aparentemente, eles costumavam se reunir no primeiro dia da semana e por isso Paulo apresentou este princípio. Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Qual é a base para contribuir, hein? De acordo com o Velho Testamento, a base é o dízimo, ou seja, a 10ª parte. O importante do dízimo não era tanto a 10ª parte da renda da pessoa, mas a primeira 10ª parte de sua renda. A noção de Deus em primeiro lugar é muito importante em toda a Bíblia. Tantas vezes os ensinos bíblicos, depois de peneirados e destrinchados, acabam nesse princípio. Deus em primeiro lugar. No Velho Testamento, encontramos um padrão para vermos se Deus é o primeiro em nossas vidas. Deus sabia se era ou não o primeiro na vida do seu povo, mas o seu povo não sabia. Por isso Deus instituiu o dízimo e disse: o primeiro dízimo é meu. Essa deveria ser a medida do comprometimento do povo de Deus. Quando eles proferiam o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, de certa forma estavam dizendo que Deus era o primeiro em suas vidas. Eles tinham uma maneira de medir o nível de comprometimento deles com Deus, e essa maneira era o dízimo. Agora vou mostrar a você que no Velho Testamento, além do dízimo, eles também davam ofertas. Todo mundo já conhece o texto do profeta Malaquias que afirma que não entregar o dízimo é roubar a Deus. Mas além do dízimo, eles também faziam sacrifícios. Davi definiu o que significava para ele a oferta ao Senhor. Não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocaustos que não me custem nada. Esta é a perspectiva que o Velho Testamento traz sobre o dízimo, ofertas e sacrifícios. Mas quando chegamos ao Novo Testamento, a questão é mordomia. E eu acho que a mordomia supera todos os anteriores, porque, de acordo com o conceito de mordomia, tudo é de Deus e você é apenas o mordomo, você é apenas o administrador do que é de Deus. O ponto principal da mordomia é ser fiel da maneira como você administra o que pertence ao Senhor. O critério do Novo Testamento para ofertar é conforme Deus me prosperar. Por isso tiramos 2 princípios desta coleta que Paulo estava levantando para os santos de Jerusalém. Aparentemente, o primeiro dia da semana era o dia em que eles adoravam, e a mordomia se baseava no quanto Deus tinha dado na renda de cada um. Cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. É isso que Paulo diz. Além disso, também vemos a integridade e transparência na administração da coleta aos santos. Paulo afirma que eles deveriam nomear pessoas que acompanhassem as ofertas. Vemos aqui o princípio da responsabilidade. Francamente, acho que tem faltado muita responsabilidade no corpo de Cristo. Existem ministros, vamos dizer assim, que não respondem por fortunas que recebem. Isso não deve acontecer no corpo de Cristo. Observe como Paulo insistiu na transparência e na responsabilidade na administração daquela oferta. Se você quer conhecer outros detalhes envolvendo esta oferta para os santos em Jerusalém, estude os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios. Nesses 2 capítulos, Paulo cita os filipenses como exemplo no ofertar. A igreja de Filipos era a preferida de Paulo. Ele aceitava sustento daquela igreja, mas não queria que a igreja de Corinto contribuísse com seu ministério, nem os efésios, nem os tessalônicos. Ele aceitava a oferta apenas dos filipenses por considerá-los qualificados para tanto. Eles eram espiritualmente maduros e sabiam o que significava ter uma parte no ministério de Paulo com as ofertas. Paulo continuou nos versículos 10 e 11 dizendo: se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Timóteo tinha uma personalidade muito interessante. Parece que ele era tímido e extremamente sensível. Por exemplo, ele tinha problemas no estômago. Paulo lhe escreveu coisas do tipo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Parece que Paulo estava sempre encorajando Timóteo.
E aqui na primeira carta aos Coríntios, Paulo encorajou a igreja a apoiar Timóteo. Através dos escritos de Paulo, podemos ter uma ideia de como Timóteo era. Paulo fez um comentário maravilhoso a respeito dele. Diz assim: por essa razão, preste atenção, por essa razão estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Quando Paulo queria passar um conceito aos coríntios, geralmente o embrulhava na pessoa de Timóteo. Paulo mencionava Timóteo quando queria falar sobre ser igual a Cristo, ou sobre ter o sistema de valores de Cristo, ou sobre ter a disposição de Cristo para a obra. Aos Filipenses, Paulo escreveu: não tem ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Timóteo tinha uma personalidade fascinante e é interessante ver o comentário de Paulo sobre ele nos versículos 10 e 11. Nos versículos 13 e 14, Paulo exorta: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Era comum Paulo encerrar uma carta com esse tipo de recomendação. Depois ele passou aos cumprimentos e citou os da casa de Estéfanas, a quem ele contou que tinha batizado, mencionou outras coisas e deixou seus cumprimentos para elas. Este era um jeito comum de Paulo encerrar suas cartas. Agora observe suas últimas palavras. As igrejas da província da Ásia enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. A igreja de Corinto se reunia na casa de Cloe e na casa de Priscila e Áquila. Todos os irmãos daqueles enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. As cartas de Paulo sempre traziam esse tipo de saudação. E não é maravilhoso a gente estar perto da graça, viver a graça e sentir a graça? Pois exatamente isso Paulo sentia. E é exatamente essa graça que ele fazia questão de manifestar nos seus escritos. E nós estamos encerrando o encontro com a palavra de hoje e encerrando esse estudo da primeira carta aos Coríntios. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.